Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para trazer o resultado de um estudo elaborado pela Embrapa que pode ajudar os produtores brasileiros de milho a resistir mais às suas plantas à seca. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse estudo, como é que se chegou a essa solução e quais são os efeitos práticos dessa aplicação, a gente recebe aqui o Itamar Soares de Mello, ele que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Itamar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, um prazer muito grande da Embrapa estar mais uma vez participando aqui do seu canal. A tecnologia desenvolvida atualmente pela Embrapa, ela começou há alguns anos atrás, e desenvolveu um produto que tem como base bactérias tolerantes à seca. Essas bactérias foram extraídas de solo da caatinga e da região das raízes das plantas cactáceas, principalmente o mandacaru. Essas bactérias têm evoluído naturalmente há milhões de anos junto com essas plantas de ambientes extremos. Daí, a seleção é muito mais fácil. Essas bactérias, elas hidratam o sistema radicular dessas plantas, daí elas persistirem, só elas, em condições extremas de ambiente como a seca severa que tem, principalmente nas regiões áridas e semiáridas do mundo. Então, na Caatinga é um laboratório formidável para a seleção desses micro-organismos. Nós estudamos essas bactérias, estudamos a genética delas, estudamos o que elas produzem e, o mais importante, se elas se aderem às raízes de plantas agrícolas, se elas colonizam bem, beneficamente. Nós temos 99,9% de bactérias do universo são bactérias benéficas, não são bactérias patogênicas, nem às plantas, nem aos animais, nem ao ser humano. São bactérias benéficas. O mais importante é saber selecionar essas bactérias melhores para cada espécie de planta. O que nós desenvolvemos foi isolar algumas bactérias que, quando colocadas nas sementes, colonizam por inteiro o sistema radicular, hidratam o sistema radicular sob condições de seca, principalmente em regiões do mundo, no Brasil, com essas irregularidades do período de pluviosidade, Vocês todos sabem qual é o problema que nós temos no mundo inteiro, é a falta de água. A água é o recurso que é mais demandado na natureza. A agricultura absorve 70% da água potável, então é muita água. E essa tecnologia vem para mitigar o efeito da seca por um período extremamente curto, não muito. É uma bactéria que, vamos dizer assim, ela não é milagrosa, mas é uma bactéria adaptada à seca, coloniza as raízes de milho beneficamente e ainda promove o crescimento de plantas sob condições de estresse. Ela também, sob condições de seca, e só sob condições de estresse, ela produz hormônios de crescimento vegetal que aumentam a produtividade do milho. Itamar, antes da gente entrar nos detalhes da aplicação prática, dos efeitos dessa bactéria, só para a gente entender um pouquinho melhor, a pesquisa é uma pesquisa que começou há 12 anos, e aí o objetivo dessa pesquisa lá no início era justamente encontrar essa solução para seca em plantas agrícolas, ou isso aconteceu ali no meio do processo? Uma boa pergunta, Guilherme. Quando eu, particularmente, visitei a Caatinga, e comecei a tirar de lá essas bactérias, a ideia inicial era parecida, era inocular, reintroduzir essas bactérias selecionadas em laboratório para repovoar áreas em processo de desertificação. E eu fiz isso. Usei cactos, palma, por exemplo, em culturas de proveta, sem micro-organismo, inoculei essas bactérias e plantei em solo seco. E essas plantas sobreviveram. As plantas que não utilizaram essas bactérias, que não foram tratadas com esse produto, as plantas morriam, mesmo uma cactácea como a palma. Então, a partir daí, eu comecei a inocular e verificar se elas têm uma competência no solo, na região das raízes, nós chamamos rizosfera, com plantas agrícolas. E ela desenvolve muito bem em milho, em soja, em trigo. O primeiro produto lançado foi para milho. A Embrapa fez um contrato já com a empresa, licenciou já esse produto com a empresa NOA,
né, que ajudou a Embrapa a desenvolver o produto, né? Ela aportou recurso para desenvolver o produto por causa da necessidade premente, da importância de um produto desse no mercado. Não só no Brasil, mas no mundo, até levar para as regiões de desertos da África, alguns países, Senegal, né, Nigéria, né, que tem problemas com seca. Ao levar uma planta, leva também a bactéria. Você aumenta a sobrevivência dessas plantas em regiões desérticas. E aí, como é que é o uso desse produto, dessa bactéria, por parte do produtor? Ele precisa fazer essa aplicação já no momento de plantio, né? Sim, sim. É uma formulação líquida que é aplicada à semente por ocasião do plantio. Depois que a planta germina, você pode fazer uma segunda aplicação, a dosagem no solo. E aí, Itamar, como é que é a ação prática uma vez essa substância colocada lá? Como é que ela vai agir nessa raiz do milho para propiciar essa resistência maior à seca? No início, né, a semente para germinar deve ter água, ela deve entumecer, né? Não se planta uma semente nenhuma em solo seco. Então, a bactéria colocada lá, ela vai germinar, né? Vai ter irrigação, vai germinar. Se por um motivo tiver um período de seca, essa bactéria está lá, que já cresceu sob o sistema radicular, ela inclusive aumenta o sistema radicular, onde as raízes vão buscar mais água em regiões mais profundas do solo, né, aumentando o sistema, nós chamamos fasciculado de milho, a própria bactéria aumenta, né, o efeito é o mesmo em soja, né, e essa bactéria, por alguns períodos de estresse hídrico, ela mantém a planta, né, segura a planta, ela protege a planta da dessecação por um período de tempo, entendeu? Quando uma planta está sob condições de seca, e seca absoluta, nós falamos capacidade de campo de 30%, todos os testes foram feitos assim, né, é seca absoluta, a planta, né, ela murcha. E se for uma murcha permanente, a planta morre, ela não se recupera mais. Né? Quando sob seca, uma planta produz, como os animais, né, os radicais livres que danificam suas células e ela morre, afeta a fotossíntese. Com essa bactéria, ela protege a planta dessa dessecação por alguns dias. Né? Diminui, né, o efeito na fotossíntese, a fotossíntese não é tão afetada e ela melhora as enzimas antioxidantes que danificam menos o sistema radicular. Então, é uma bactéria que é multifuncional, né? Ela produz substâncias que hidratam a célula, produz hormônio de crescimento vegetal e, sob condições de estresse, né? Pode até ser um estresse salino, né? Ela protege a planta por um período. Principalmente é interessante esse produto para os veranicos, que tem muito na região do sudeste do Brasil, né? Falta de chuva por um período de 15 dias, então ela segura um pouco a seca, além de aumentar um pouquinho a produtividade. Quer dizer, o mais importante não é melhorar, ela foi desenvolvida não como um promotor de crescimento, ele é um bioestimulante, né, que protege a planta do estresse, dos estresses ambientais. E aí, Tamar, essa proteção, ela é só nesse momento inicial da planta, quando ela está uma seca ali na germinação, ou ela também protegeria ali secas mais lá na frente, por exemplo, ali no período de pendoamento, onde é mais necessária essa água? Isso, exatamente. Boa pergunta. Ela não está protegendo já no início, porque no início precisa de água para germinar e a planta se desenvolver. Como ela cresce ao longo do sistema radicular, ela tem uma grande comunidade microbiana, de células bacterianas lá na frente, ela protege a planta quando houver necessidade de seca, sob estresse. É interessante que ela desenvolve o seu cabedal genético, né, seus caracteres, né, que ela tem genes, vários genes ela tem. Nós publicamos um trabalho com uma dessas bactérias sobre o genoma completo dela. Então, ela tem muitos genes, né, relacionados com ambientes extremos, né, como seca, por exemplo. Então, sob seca, ela expressa algumas características, né, e ela induz a planta, né, na planta, ela induz a planta a produzir essas enzimas antioxidantes e a planta tolera mais.
E aí, Itamar, o senhor comentou, né, que também existiria essa aplicação em outros tipos de cultura. Existe esse planejamento por parte de vocês para também expandir para demais áreas aí da agricultura, soja, trigo, como o senhor comentou? Sim, com certeza, absoluta. Isso aí é o nosso objetivo. Itamar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor como é que funciona essa solução, como é que foi a pesquisa de vocês da Embrapa para chegar nessa solução. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É um produto que eu tenho pensado e até colaborar, contribuir com as regiões bem áridas do mundo, né, como a África, por exemplo. Né? Tá no planejamento, isso é mais para frente, como é que eu vou fazer esse trabalho. Né? Eu que agradeço a vocês pela essa oportunidade de divulgar esse trabalho, né, principalmente para os agricultores. Itamar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. É um prazer, muito obrigado. Esse o Itamar Soares de Mello, ele que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, conversou com a gente para explicar um pouco melhor como é que funciona essa nova solução que derivou de um estudo da Embrapa para proteger as plantas de milho inicialmente de períodos de seca. Esse estudo foi elaborado pelo professor Itamar lá na região da Caatinga. Bactérias retiradas do mandacaru, que é uma espécie de cacto, protegem as raízes do milho contra períodos de seca. Essa solução é aplicada junto às sementes no momento do plantio e a partir dali ela atua tanto protegendo essas raízes, expandindo o sistema radicular, liberando hormônios de crescimento na planta e aí se em algum momento do período de desenvolvimento dessa lavoura, seja no começo após a germinação, seja lá na frente no período de pendoamento, no período de enchimento de grãos, essas lavouras passarem por um período de estresse hídrico, até mesmo secas extremas, como o Itamar destacou aqui para a gente, essas bactérias atuam protegendo essas plantas e evitando perdas em decorrência dessa falta de chuva. Essa substância, a Embrapa já fechou uma parceria com uma empresa para desenvolver esse produto já está desenvolvido. No primeiro momento, focado na cultura do milho, mas essas mesmas bactérias retiradas do cacto do mandacaru podem ser utilizadas em outras culturas, como a soja, como o trigo, e o Itamar destacando também a ideia dele, a ideia da Embrapa de expandir essa solução também para outras localidades, não só para o Brasil, mas também, de repente, para outros países que até sofrem mais com esse episódio de seca, como países africanos, Nigéria, a Angola, os países ali citados pelo Itamar, para expandir essa solução de bactérias retiradas das raízes de cactos empregada no milho para ajudar a superar as deficiências hídricas e os períodos de seca no desenvolvimento das lavouras. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Você também pode interagir com a gente, participar ao longo da entrevista, como fez o Shirlano Alves dos Santos, lá da Paraíba, mandou aqui a sua participação acompanhando a gente, mandou seu alô acompanhando a gente aqui ao vivo pelo Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.